Graça e paz do Senhor Jesus, meus queridos. Boa noite, Deus abençoe a todos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de nos debruçar sobre a tua palavra, porque em tantas nações ainda ela não é conhecida, não tem a graça de te conhecerem, e os poucos, às vezes, que têm numa determinada nação, sofrem as repressões daqueles que não são guiados por ti, mas pelo maligno. E assim, Senhor Deus, entramos na tua presença pelo maravilhoso caminho aberto pelo corpo e o sangue do Senhor Jesus, para pedir graça para poder ministrar esta palavra e que assim ela seja, ó Senhor Deus, agradável a todos quantos a ouvirem e assim possam ser edificados em sua fé, para que se busque o Senhor, Deus vivo, todo-poderoso. Em nome do Senhor Jesus, nos cobrimos com o teu sangue, ó Jesus amado, a nós e a todos quantos, ó Deus, entrarem e ouvirem esta ministração. E exigimos que todo o espírito imundo se retire e que todos os espaços físicos, geográficos e espirituais, aonde cada um está, sejam purificados por este sangue, em nome do Senhor Jesus. Declaramos total dependência do Espírito Santo para ministrar, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, o nosso salmo aqui, ele vai nos incentivar, vai fortalecer a nossa fé para orar. Então, Salmo 65, a partir do verso 1, e assim diz a palavra do Senhor. A ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que, pela sua força, consolida os montes, cingido de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. E os que habitam nos confins da terra, os teus sinais tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitarás a terra e a refrescas. Tu enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo, quando assim os tens preparada, quando assim a tens preparada. Tu enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura. Tu amoleces com a muita chuva, tu abençoas as novidades. Tu coroas o ano da tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto e os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de trigo. Por isso, eles se regozijam e cantam. Então, este lindo salmo, né, que é a palavra de Deus, que vai nos abençoar nesta noite, fortalecendo a nossa fé, como eu já disse. Iniciando, então, no verso 1, aqui diz Sião, né, a ti, ó Deus,
espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Então, Sião era o local da casa de Davi, e aonde Davi montou uma tenda, e ali estava a arca do Senhor. Ainda não é o tempo em que o templo estava construído. E o fato é que ele diz que espera o louvor em Sião. Espera quem? Espera a Deus. Então, nós podemos pensar que quando os irmãos do louvor, os levitas, eles fazem o ensaio, eles ensaiam, treinam e etc., chegam mais cedo e etc. E depois, quando eles terminam o ensaio, eles dão um tempo até o início do culto, até que eles possam iniciar a adoração. Então, fica em silêncio, esperando, como se estivesse esperando a presença de Deus. Então, este é o sentido. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. O voto são as promessas que os filhos de Deus votaram diante dele para que as suas colheitas fossem abundantes. Votos que fizeram não necessariamente só estes, mas quando alguém tem alguma necessidade e faz uma aliança com o Senhor através de um voto, e ele diz que ali se pagarão. E no caso aqui, lógico que estamos tendendo a entender que é voto de adoração. Então, vamos pensar, como eu já disse, houve o ensaio, tudo está preparado, aguardando o início do culto, ou seja, aguardando a presença de Deus, para que ele pudesse ser adorado. E aqui nós temos o verso que, vamos assim, fundamenta a nossa palavra desta noite, que é o verso 2, ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Então, está dizendo que o Senhor é alguém que ouve as orações de todos. E eu fico pensando, assim, eu ouço as orações dos irmãos no grupo, e assim, leva um tempo, para a gente ouvir, e eu fico imaginando Deus ouvindo as orações que se fazem em toda a face da terra. Quantas orações são? Mas o fato, na verdade, não é isto que nós estamos querendo ministrar. É que Deus é aquele que está esperando a nossa oração. Ele está ali aguardando ouvir a nossa oração. Alguém, vamos dizer assim, um dos trabalhos de Deus é ouvir as orações. Às vezes, as pessoas não querem nem ouvir as orações, mas Deus ouve as orações de todos. E a mensagem é que muitos pensam que Deus não ouve as orações. E este salmo vem mostrar o contrário. Deus ouve todas as orações, como sempre temos dito. Tem aquelas que são respondidas de imediato, tem aquelas que vão aguardar o seu atendimento, e aquelas que não serão atendidas por diversas razões que temos mencionado, e como está em Tiago, por exemplo, dizendo que vocês pedem, mas pedem mal, pedem para vossos deleites. Isso aí são coisas que têm sido ministradas abundantemente, então não há necessidade de falar hoje aqui. Mas o fato é que o Senhor, ele está atento, ele ouve as orações do seu povo. Ele espera o povo dele orar. Então, às vezes, uma situação está agravada e Deus está aguardando que alguém ore, a fim de que ele possa ordenar aos seus anjos aquilo que deve ser feito.
está esperando só a intercessão. Então, vamos deixar guardado, né, firmado no nosso coração, que não há como Deus não ouvir as orações. E quando nós nos referimos a ouvir as orações, nós não estamos falando de uma oração que necessariamente precisa ser feita em voz audível. Não necessariamente. É bom que seja, mas o Senhor ouve as orações daqueles que a fazem no Espírito, ou seja, em silêncio. Deus sabe tudo. Recentemente, eu recebi, né, de uma irmã muito preciosa a revelação de que Deus se agradava das minhas orações. Eu não sou uma pessoa que ora em voz alta em casa. Às vezes eu oro em voz alta, quando eu oro com a pastora Fran, e outras vezes no Shabá e tal, mas na maioria das vezes eu oro em silêncio. E Deus tem ouvido. Então, não, o ouvir significa que ele está atento às nossas orações. Aquilo que está no nosso coração, ele conhece. Então, eu posso orar em voz audível, devo fazê-lo, mas quando eu oro no Espírito, às vezes, se estiver numa situação difícil, não tem como você ali começar a orar em voz alta. Você está, por exemplo, sendo assaltado, um modo de dizer. Isso não acontece porque a gente ora, né? Mas às vezes acontece. Então, o que é que você vai fazer? Começar ali a orar em voz alta? Não, você ora no Espírito, Deus ouve e manda o seu socorro. Então, a ti virá toda a carne. É uma interpretação que dá direito a entendimentos diferentes, porque um dia todos comparecerão perante o Senhor. Mas, em se tratando de oração, nós podemos compreender que todos vão buscar o favor de Deus. Todos desejam ser favorecidos por Deus. Não necessariamente com o entendimento de que vem de Deus. O incrédulo não sabe isso e não considera isso. Mas a grande maioria, né, tem entendimento. Agora, quem não tem entendimento, mesmo assim, ele depende do favor de Deus. Depende da chuva, depende do sol, depende de que os alimentos cresçam no campo, ou de que os peixes cresçam no mar, ou etc. Há sempre algo que não tem como o ser humano viver sem depender de Deus. A própria vida, o fôlego de vida, tudo isto depende de Deus. É uma, vamos dizer assim, é uma cegueira, como está escrito na palavra, é trevas de entendimento achar que podemos viver sem Deus. Sabemos que tem as pessoas que vivem desta forma, mas aqueles que têm luz sabem que toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E aqui, verso 3, ele diz: prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Então, vamos pensar como, se tratando de louvor, né? Vamos pensar assim, que às vezes a pessoa vai adorar o Senhor, mas ela não está sem pecado. Às vezes ela está em pecado. E o peso do pecado acontece na vida da pessoa. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que prevalecem as iniquidades contra mim. Ou seja, o pecado acaba vencendo ele. Prevalecer é vencer. E ali ele está preparado para adorar o Senhor, como está escrito no verso 1. Né? Eles estavam aguardando o início da adoração, estava tudo preparado, instrumentos, etc., estava tudo preparado. Mas
tem esta questão. O pecado vinha à mente da pessoa. E ele confessa isso. Olha, tem prevalecido a iniquidade. Ela tem me vencido. É isso que está dizendo. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Ou seja, há no coração daquela pessoa de que ela será perdoada da sua transgressão. E aí, bondade de Deus, né, irmãos? Bondade de Deus. Por quê? Porque o pecado é ofensa a Deus. Se Deus fosse severo, rígido, ele não perdoaria o pecado, ele puniria a pessoa pelo pecado, né? Mas ele diz a palavra dele que ele não nos trata segundo a nossa iniquidade. Ou seja, se fosse tratar, se ele fosse nos tratar segundo as nossas iniquidades, nós estávamos perdidos. Porque a própria palavra diz que a sua misericórdia é a razão de não sermos consumidos. Ele não nos trata, vamos dizer assim, na medida que deveria, ou no rigor que deveria, porque senão ele faria com que nós desaparecêssemos. Então, ele perdoa. Então, ele é misericordioso, ele é bom. Então, aqui ele está dizendo, olha, nós estamos aqui esperando para te louvar, mas a nossa condição não é uma condição limpa. Nós esperamos que o Senhor vai nos perdoar da nossa iniquidade, ou seja, dos nossos pecados, das nossas transgressões. Todo pecado é iniquidade, né? Verso 4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Né? Então, acabamos de falar de bondade. O Senhor é bom, por isso que ele perdoa. O Senhor é bom, por isso que eu fui escolhido. O Senhor é bom, por isso que você foi escolhido. Você não foi eleito, nem eu, porque nós tivéssemos qualquer, vamos dizer assim, atributo ou qualquer santidade superior aos outros. Não, nós não temos isso. Você sabe que não temos. Por isso que ele diz, bem-aventurado, quer dizer, o cristão que conhece a palavra de Deus, que reconhece o feito de Jesus Cristo para salvá-lo, é alguém que deve entender e, por isso, se alegrar de que grande foi a obra do Senhor. Né? Então, por causa da bondade do Senhor, mais uma vez, eu sou feliz, bem-aventurado, porque sou servo do Deus Altíssimo, porque ele me escolheu, não porque eu merecesse qualquer coisa, mas na sua, né, na sua benevolência, ele resolveu nos escolher para ser seus servos. E por isso devemos estar alegres. Né? Há uma interpretação em alguns de que o fato da pessoa ir à igreja, de frequentar os cultos, então ela é merecedora dos favores, das beneficências de Deus. Isso não é verdade. Nós nunca estaremos à altura de merecer algo de Deus. Olha a nossa santidade comparado com a dele. Não tem como. Então, Deus nos atende, Deus nos favorece por causa da bondade dele. Porque ele é bom. É esta a razão dele nos atender. Então, nós devemos ir perante ele com humildade, né? E agradecer-lhe. Porque, amados, se fosse
por mérito seu, por mérito meu, que ele nos atendesse, então eu não precisava agradecer nada. Para que eu ia agradecer? Eu conquistei aquilo. Então não tenho razão para agradecer. Mas uma vez que eu não mereço e recebo, aí eu devo me humilhar e me alegrar e louvar o Senhor, porque Ele é bom. Olha, eu volto a repetir a palavra a respeito daqueles dois homens que entraram no templo para orar. Um era um fariseu e outro era um publicano, ou seja, um era meio ladrão e o outro era alguém que dizimava, alguém que jejuava 2 vezes por semana, né? Com certeza fazia todas as orações que são ordenadas na lei, e ele, quando viu o publicano lá, ele falou, eu não sou como esse aí, tipo se exaltando, por causa que ele dizimava, porque ele ia 2 vezes, jejuava 2 vezes, porque ele ia lá nas orações, então ele se achava melhor. E a palavra do Senhor diz, aquele publicano, pecador, porque se humilhou, porque nem ousava levantar o seu rosto diante de Deus, saiu dali perdoado. Mas aquele fariseu que fazia tanta coisa, saiu dali com os seus pecados. Então, isso para mostrar o quê? Que efetivamente nós não merecemos. E quando recebemos e não merecemos, por isso devemos agradecer de forma, né, bem calorosa, né, bem calorosa mesmo, diante do Senhor, porque Ele é bom. Então, bem-aventurado aquele que a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus atos. Nós seremos satisfeitos da tua bondade, da tua casa e do teu santo templo. Então, fica claro aqui, muito claro, de que estar na presença de Deus, estar na presença de Deus, só nos beneficia. Então, eles dizem aqui o seguinte, nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Do Senhor receberemos as suas bênçãos. E, a seguir, ele vai mostrar o poder de Deus, a grandiosidade de Deus. E como Deus está, vamos dizer assim, dá a impressão, irmãos, que ele está focado para nos abençoar. Olha só, verso 5. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Ou seja, todos dependem de Deus. Mas a questão das respostas, né, as respostas tremendas que Deus dá, que ele diz aqui, com coisas tremendas de justiça. Aqui envolve uma série de coisas. Uma série. Então, o Senhor, por exemplo, ele respondeu com grandiosidade, livrando a Israel do Egito, né, com as 10 pragas. É uma coisa, um ato de justiça grandioso, né? Mas não apenas isso, ele também alimenta, ele também abre o sol de manhã, nós vamos ver aqui para frente. Então, com coisas tremendas de justiça, nos responderás, ó Deus, da nossa salvação. Então, quando ele trata aqui de salvação, ele está dizendo que também nos responderá no momento da nossa aflição, nos salvando daquela situação.
Por quê? Porque somos protegidos. É um povo protegido. Muitos acham que não entendem isso, que, por exemplo, que talvez Deus nem ouça as suas orações. Então, eles estão em engano. Eles não estão, vamos dizer assim, iluminados com a palavra. Eles não estão tendo a clareza de quem Deus é e o que Deus faz. Eles não têm esse entendimento. Porque aqui há alguém que para ouvir orações, alguém que faz, um dos trabalhos é ouvir as orações para dar ordens a seus anjos, para que sejamos atendidos. No momento de aperto, ele nos mandará o seu socorro. Porque ele é o Deus da salvação. Não é apenas o Deus que salva do inferno, mas é o Deus que salva das situações, das aflições. E ele, vamos dizer assim, quando ele corrige um filho, ele mede até onde pode ir para que aquele filho não desfaleça. Então, ele é assim, o cuidado de Deus conosco, como ele lida conosco, é em cada um de nós é tratado por Deus de forma particular. É segundo nossas ações, é segundo aquilo que nós precisamos remover de mal das nossas vidas, de práticas erradas. É tudo isso, ele trabalha de forma personalizada. É esse filho, ele cuida dele especificamente, em todos os detalhes, né? Com coisas tremendas de justiça e tal. Então, todos dependem do Senhor, seja aonde for, seja nas ilhas, seja nas extremidades da terra, seja aonde for, todos dependem de Deus. Então, ele diz, o que pela sua força consolida os montes cingido de fortaleza. Aqui ele fala consolidar, firmar, né? Estabelecer os montes. Como é que ele faz isso? Pela sua força, pelo seu poder. O monte não é qualquer coisa. Você tem aí montes de 2.000 e tantos metros. Você já imaginou quanto que aquilo pesa? Você imaginou por que aquilo está lá, apesar dos ventos, das chuvas e etc. E aquilo permanece lá? Então, ele firma os montes com o seu poder, com a sua força. Esse é o nosso Deus. Verso 7. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. Novamente, uma demonstração de poder. Quando ele se refere o ruído dos mares, quer dizer, aquele alvoroço das águas, né? Por causa dos ventos e etc., aquelas montanhas de ondas e o mar bravo e tudo, e ele faz acalmar e fica como se fosse um espelho d'água. Ele tem esse poder, né? O ruído das ondas, das grandes ondas, o tumulto das nações, ou seja, aquilo que os povos se levantam, tumultuam, guerras, revoltas, discussões, não importa o que seja, ele é que tem o poder de acalmar ou de solucionar, né? O que aplaca, que acalma, que fala para e parou e acabou. É ele que faz isso. E os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as suas saídas da manhã e da tarde. Ou seja, onde quer que o homem esteja, ainda assim tem sol, né? Pode ter sol, pode ter chuva, mas no dia de sol tem a saída do sol da manhã, que traz aquele alegre dia. E também o pôr do sol é maravilhoso, seja ele
no centro da Terra, nos lugares polares, nas extremidades da Terra, norte, sul, leste, oeste. Sempre haverá essa alegria, né? Então, eles temem, eles veem o poder de Deus, os seus sinais, através das tempestades, através dos ventos, através da geada, através de tantas outras coisas que o Senhor pode usar, né? Então, tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde, considerando que nasce aquele dia bonito. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu enriqueces grandemente com o teu rio, com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhes dás o trigo quando assim o tens preparado. Está preparada a terra. Então, o rio de Deus, ele não está falando das águas da terra, ele está falando das águas que estão acima dos céus. É de lá que é destes rios que ele está falando. E destes rios ele manda a chuva. Então, olha só, tu visitas a terra e a refrescas. Então, vamos pensar, está um dia quente e o Senhor manda a chuva no tempo certo. Então, aquela chuva vem e refresca. Estava um calor tremendo, mas ele vem com a sua chuva, ela cai naquele tempo certinho e aí a terra é refrescada. Tem uma passagem que fala, algumas passagens, que falam a respeito da terra de Canaã. O Senhor dizendo para eles, olha, a terra que vocês vão entrar, que vocês vão tomar posse, ela não é como a terra do Egito, que vocês precisavam, né, tirar a água ou do rio Nilo, ou de poços, e levar para regar as plantas, etc. Não será assim. A terra que vocês vão entrar, eu mesmo vou regar. Vou fazer cair as águas no tempo certo, a chuva de início e a chuva do fim, ou seja, a chuva serôdia, a temporã e a serôdia. E ela vai frutificar, né? Vai molhar os rios, vai molhar os montes, vai descer a água, virá para os vales. E assim a terra será frutífera, será regada e gerará os seus frutos. Então, a visitação da terra, né? Tu visitas a terra e a refrescas. Tu enriqueces grandemente com o rio de Deus. A terra sem a chuva é pobre porque não produz nada. Mas a terra com a chuva que Deus manda do céu é enriquecida porque ela produz o fruto. E desse fruto o homem vive. Que está o rio que está cheio de águas, tu dás o trigo, quando assim a tens preparado. Então o Senhor está dizendo aqui, ó crianças, eu preparo a terra, molhando-a, para que o trigo cresça. Vocês semeiam, mas eu mando a chuva, que vai fazer com que a terra produza o fruto. Então, olha, eu vou ler de novo. Que está cheio de água, o rio dele, né? Tu lhe dás o trigo, quando assim a tens preparada. O Senhor prepara a terra molhando-a. E aí o homem lança a semente. E aí ela frutifica. Deus maravilhoso. Nós só podemos... Olha o cuidado. Eu gostaria que você entendesse. Deus, ele solta a quantidade de água necessária para molhar a terra, para que o homem possa tirar dela o trigo. É um trabalho que Deus faz para favorecer o homem. Ele faz isso antes, né? Ele prepara a terra, molha ela, para que o homem possa semear.
ele está cuidando de tudo para que nós tenhamos o alimento. Isso acontece em todo lugar onde nós estamos, irmãos. Em todo lugar. Então, tu visitas a terra e a refrescas. Isso em relação ao clima. Tu enriqueces grandemente com o rio de Deus, e a chuva que desce também do céu, com o propósito de molhar a terra. O rio que está cheio de água, que é acima do céu, tu lhe dás o trigo, quando assim a tens preparada. Tu enches de água os seus sulcos. Então, aqui, essa palavra sulcos, lá no Portugal, quando eu fazia isso, não era como o Senhor está dizendo aqui, né? Era tirada a água do poço, jogada num tanque, e do tanque ele corria por esses sulcos nós chamávamos de regos, que é o lugar por onde corre a água para que seja levada até onde está o plantio, para que ele seja, então, molhado. Neste caso aqui, não. Neste caso aqui, eles faziam estes sulcos com arado, então passava o arado, fazia aquele um tipo de né? Tipo de uma calçada assim, né? É como se fosse um riozinho pequeno. E ali o Senhor manda a água passa por aqueles lugares. O que pode definir bem isso daí é, por exemplo, quando faz plantação de alface, de coentro, né, de salsinha, etc., faz aquelas leiras, né? Do lado da leira tem aquele vão. Então, por ali vinha a água. Mas a água que o Senhor mandava do céu não precisava tirar de poço nenhum. No Egito, onde eles estavam, precisava. Mas para onde eles foram, para Canaã, não. Então, o Senhor está dizendo exatamente isso aqui, né? Tu enches de água os seus sulcos. Preste atenção agora, regulando a sua altura. É um espetáculo, irmãos. Se ele mandasse uma abundante água, ia a plantação embora, ia as sementes, ia a terra, né? E inundava tudo. Mas ele manda a água na medida certa para que não ultrapasse a altura desses sulcos. Como é que nós, em sã consciência, podemos pensar que Deus não cuida de nós? Não está atento às nossas necessidades. Misericórdia, né? Coisa terrível. Então, tu enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura, tu a amoleces com muita chuva, tu abençoas as suas novidades. Ou seja, aquela semente, ela vai frutificar porque o Senhor vai abençoar. Até lembrei agora uma história, tem um irmão lá conhecido do pastor José Antônio, né, um senhor de idade que eu creio que é membro lá na igreja, e ele conta a história do pai dele, né, que o pai dele era um homem que respeitava o sábado e às vezes eles plantavam e tal, e aí chegava na sexta-feira não conseguia terminar. E aí acabava fazendo no sábado, né, desrespeitando, acabava semeando lá também. E quer queira, quer não, ele conta, né, que aquela que foi semeada até na sexta-feira
dava um fruto maravilhoso, porque tinha a bênção de Deus. Mas a do sábado não dava toda a sua força, não. Dava para se notar a diferença daquilo que foi semeado até a sexta e o que foi semeado no dia em que não devia. Dava para perceber. Então, olha só, enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura. Tu amolece com muita chuva e tu abençoas a novidade. Ou seja, o que vai sair de lá, que o homem espera, que o homem nunca sabe o que vai sair. Ninguém sabe se vai produzir ou não. O lavrador, ele fica aguardando. Então, quando aparece aquele fruto, né, vamos pensar, eu conheço bem milho. Então, um milho, né, uma planta de milho, ela pode dar uma espiga, 2 espigas e até 3 espigas. Pode dar uma espiga mirrada ou pode dar uma espiga forte. Então, aqui está dizendo, é uma novidade, é aquilo que nasceu do campo. E aí é que está dizendo que o Senhor abençoou. Então, abençoar a novidade significa que eu creio que o general dava 3 espigas e 3 espigas, né? Porque estava abençoado pelo Senhor. Então, verso 11, tu coroas o ano da sua bondade e as tuas veredas destilam gordura. Então, por onde o Senhor passa, há abundância de alimentos, seja para animais, seja para o homem. O Senhor coroa, o Senhor abençoa, o Senhor põe como se fosse uma mulher, né, com uma coroa toda ataviada, uma coisa linda. Tem as flores, dão né? As flores florescem, as cores são as mais diversas, os perfumes são maravilhosos dessas plantas, né? Tem todo tipo de novidade, porque o Senhor abençoou. Então, aquela abundância, tanto de flores, como de frutos, como de animais, como de trigo, como, né, de toda... Parece e é isso que ele chama gordura, é uma abundância e também é tão bonito que parece a coroa da mulher. Ele coroa, né, todo o trabalho, tudo aquilo que foi feito, abençoou e mostra isto como uma beleza tremenda. Então, tu coroas o ano de bondade e as tuas veredas destilam gordura. Por onde o Senhor passa, tem a sua bênção. Diz, verso 12, destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros cinja-se de alegria. Ou seja, a bênção do Senhor, ele mandando a chuva, olha, veja aqui, ó, destilam sobre os pastos do deserto. A chuva, ela não vem para arrancar o alimento dos animais. Ela vem de forma macia, né? Vem, é como se fosse um chuveiro, né, com os furinhos bem finos. Porque até estas coisas a gente precisa considerar. Nós estamos acostumados a, vamos dizer assim, a chuva cair em filetes, né? Mas vamos pensar, ela não vem lá de cima, não vem das nuvens. Ela podia descer como quando a gente derruba um balde de água, descer toda junta. Mas não, ela desce como se estivesse descendo por filetes. É um espetáculo. Então, essa chuva vem, como poderia dizer, amorosamente, delicadamente, sobre toda a relva, para que os animais pudessem se alimentar, né? Destilam sobre os pastos do deserto e os outeiros cingem-se de alegria. Então,
no deserto, aonde nem o homem habita, até ali o Senhor deixa o seu sustento para os animais. E aqui, os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de trigo. Por isso eles se regozijam e cantam. Então, os campos cobrem-se de rebanhos. Então, você fica imaginando, pensa as ovelhas com os seus carneirinhos pequenos, recém-nascidos, e isso numa abundância grande, espalhados por toda a campina. Então, ele parece como a vestimenta da terra. Quando você olha, você não vê o pasto, você vê os animais, de tantos que são. Então, o boi, né, a vaca, as suas crias, e assim você vê ele está repleto, forrado de animais. É o que está dizendo aqui, os campos cobrem-se, ficam cobertos, cheios, né, de rebanhos, e os vales vestem-se de trigo, quer dizer, aquela montanha de trigo, você pensa nele ou verde, ou já na cor creme, tudo revestido, parecendo uma pintura, né? Por isso, eles se regozijam e cantam. Então, voltando para o verso 1, a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ou seja, os campos produziram, as pessoas receberam abundantemente, né? Sei lá, o fruto deu 30, 60, 100 por um. Eles estão repletos, enriqueceram, né? Os rebanhos cresceram, tem comida, tem relva, tem chuva, tem tudo o que precisa, no tempo certo, na quantidade certa. Então, é motivo de louvar e engrandecer ao Senhor. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Louvado seja o Senhor. Então, amados, o Senhor ouve as orações. Não estamos, às vezes, melhor porque não oramos da forma correta. Exaltar, glorificar, ações de graças, isto é o que nós precisamos fazer. O nosso Deus é invencível. É invencível. O nosso Deus sabe lidar conosco e sabe lidar com tudo. Porque aqui ele dá a ordem e a nuvem faz descer a água em filetes na quantidade certa. A natureza obedece ao Senhor. Ele é Senhor dos exércitos. Ele comanda tudo. Lembremos dessa grandiosidade. Então, voltando para o Salmo, para o 65:5, diz: com coisas tremendas de justiça nos responderás. Então, seja com dilúvios, seja com ventos tremendos, seja com uma tremenda e maravilhosa colheita, seja com a luz do sol, tanto de manhã quanto à tarde, seja com o que for, ele nos responde, ele nos faz, com a sua benevolência, coisas grandiosas. Então, aqui eu faço um adendo da seguinte forma: tem gente que não consegue ver a bondade do Senhor, não consegue perceber o trabalhar de Deus, mas Deus está trabalhando o tempo todo, como ele mostra neste salmo, trazendo a nós, à memória nossa, o seu trabalho, a sua bondade e o cuidado com que ele trabalha
para ouvir as nossas orações. Que a gente possa ser, os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, possam ser abertos para que a gente veja que o Senhor trabalha, e trabalha a favor daqueles que nele esperam. Eu serei recompensado, você será recompensado do seu trabalho quando você seguir a sua orientação de Deus. Quando você seguir, você será recompensado abundantemente, como ele mostra aqui. O Senhor passa, e por onde ele passa, há veredas, caminhos de gordura, ou seja, aonde nós podemos ser abundantemente supridos, porque o Senhor é bom. Quando a gente vê uma planta florescer, uma planta dar o fruto, um fruto crescer, um animal, tudo bondade de Deus. Pena que os homens não sabem disso, mas esse é o nosso trabalho, é falar ao mundo este atributo, esta bondade de Deus para ser conhecida nas nações. É só olhar, é só ver. E aí vem aquele texto que diz: a bondade do Senhor, a glória do Senhor está por toda a terra. Só não vê aqueles cujos corações, cujos olhos do coração não estão iluminados pela sua palavra. Amém? Perguntas? Estamos aqui para responder, se Deus nos der sabedoria para isso. Quando a gente medita na palavra, a gente se deslumbra. É algo magnífico. Então, nossa confiança está no nosso Deus. Agora, não esqueça, isto aconteceu porque ele ouve as orações. Ele ouve as orações. O povo estava no templo, estava para adorá-lo, esperando ele em Sião, para adorá-lo.
Amados, a internet do bispo caiu, então ele mandou mensagem no grupo, tá bom? Que está encerrado o discipulado. Boa noite.